Galera, se você tá em casa de noite com uma chuvinha, não sabe muito bem o que colocar para assistir, trouxe uma novidade para vocês. A Apple TV Plus lançou Entre Montanhas, bem no Dia dos Namorados, que foi considerado, né, o filme selecionado por eles como filme exclusivo do Dia dos Namorados ali. Enfim, foi uma forma de alavancar o lançamento do filme, né? E realmente funcionou, galera. É um filmaço, eu acabei de assistir o filme, por isso que eu vim correndo aqui para vocês, para contar como é que foi a minha experiência sobre esse filme. E é o seguinte, hein? Vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte sem spoiler, mas da metade para frente eu vou colocar com spoilers para aqueles que querem matar logo a curiosidade para entender o que está acontecendo nesse filme louco aí. Beleza, pessoal? E claro, né, pessoal, a gente também não pode deixar de esquecer de dar o like aqui, de se inscrever no canal. Eu comecei esse canal agora, tô trazendo novidades, tô pesquisando horrores de coisas aí. 2025 promete bastante novidades no universo cinematográfico, tá? Então eu conto aqui com vocês para eu poder estar contando a minha opinião, trazendo entretenimento para vocês, e vou trabalhar duro para trazer mais qualidade vídeo após vídeo, tá bom, pessoal? Então eu conto aqui com vocês para eu poder conseguir desenvolver esse meu projeto. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Brian, trouxe mais um vídeo aqui pro canal para vocês, de um filme que tá no hype, hein, galera? Com tantos lançamentos aí da Marvel, enfim, que acabam roubando os holofotes, né? A gente acaba não percebendo alguns outros filmes que vão sendo lançados também e que com certeza valem a nossa atenção, ainda mais com uma premissa, com um roteiro bem interessante, meio assustador, que tem vários elementos ali, até a questão gráfica da coisa está sensacional, é um filme maravilhoso. E também com um elenco de peso, né, gente? Miles Teller, Anya Taylor-Joy e aquela moça que eu não sei o nome, mas que é a Eterna Ripley de Alien, o Oitavo Passageiro. Eu até sei o nome dela, realmente, só que eu não consigo pronunciar. Mas enfim, é um filme maravilhoso, gente. Eu acabei de assistir esse filme. Tô aqui para falar para vocês as minhas primeiras impressões desse filme. Claro que nem tudo é perfeito, realmente. Por ser um filme que tá passando pelo romance, pela ação, pelo terror, ele acaba se perdendo em alguns momentos, principalmente ali mais pro finalzinho, né? Que na minha opinião, eu acho que poderia entregar muito mais. A gente já viu um exemplo naquele outro filme, Rebel Right, que foi lançamento na Netflix. É um filme que começou muito bem, mas que na minha opinião terminou péssimo em comparação com o que poderia ter sido, né? E isso ficou muito evidente nesse filme, com o desfecho do filme. Mas o que acontece nesse filme? Enfim, são dois especialistas, franco-atiradores, atiradores de elite, que são contratados para trabalhar um em cada lado de uma fenda de uma montanha e que está cheio de neblina, enfim, você não sabe muito bem o que tem lá embaixo, você só sabe que tem criaturas de um universo, umas criaturas do inferno, enfim, fica aquele mistério no ar que você não sabe muito bem o que tem lá e você fica curioso para querer saber. Impedir que entrem no desfiladeiro? Não. Tem que impedir que o que está no desfiladeiro venha para fora. É que o desfiladeiro é a entrada para o inferno. Até tentam puxar para a questão mais mítica da coisa, como são as portas para o inferno, enfim, e aí você fica pensando milhões de coisas, mas na realidade o que realmente acontece ali é um pouquinho diferente do que a gente vai criando na nossa cabeça, né? Então, como eu disse, né, ele poderia ter sido ainda melhor. Eu não vou dizer que o filme é ruim, mas ele poderia ter sido muito melhor. E é um filmaço, se a gente analisar a questão de roteiro, a questão gráfica do filme, é maravilhoso, gente. Tem cenas sensacionais. Mas basicamente o que acontece no filme? Tem esses dois personagens que são a Draza e o Levi. Eles estão numa missão super secreta que eles precisam ficar cada um de um lado da fenda, né, da montanha. E durante um ano inteiro eles precisam ficar lá confinados, né,
sem comunicação com ninguém, sem comunicação com o mundo externo, não tem sinal de nada. Até o próprio local, ele não existe, assim, na teoria, ele não existe para ninguém, só para aquele governo ali, para aquelas pessoas que estão cuidando daquele local, né? Pro resto do mundo, nem os presidentes dos Estados Unidos, das nações poderosas, têm conhecimento daquele lugar. E aquele local existe há mais de 70 anos, né? Então ele é desde o período lá do finalzinho da Segunda Guerra, início ali da Guerra Fria, um pouco antes, enfim. E eles têm que ficar cuidando, cada um de um lado dessa fenda, né? Mas é claro que o tempo vai passando, eles acabam conversando entre eles acabam fazendo uma amizade ali, acabam tendo um romance também ao longo do filme. E isso é muito bacana, é gostoso de assistir, né? Ver o romancezinho ali, e de repente corta tudo e já começa os takes de ação, você começa a entender um pouco mais que tipo de criatura que reside lá embaixo, naquele buraco, né, enfim, mas mesmo assim ainda você não tem muita ideia do que tá rolando, né. Eles acabam descendo lá eventualmente ao longo do filme, né, por coisas que vão acontecendo no decorrer da história, né? E aí fica mais evidente pra gente o que tem lá embaixo, o que tá acontecendo, enfim, quem são aqueles monstros que estão lá embaixo, os motivos que levaram eles a estar trabalhando ali e o que vai possivelmente acontecer com eles se eles continuarem trabalhando ali. É um filme muito bom, é um filme que traz um gostinho de curiosidade pra gente querer entender o que tá acontecendo, prende a gente, isso é fato. Ele vai deixar você preso na história, você quer entender o que tá acontecendo ali. E esse filme, ele se mantém muito bem até os 45 do segundo tempo, onde o desenrolar do filme acontece. Galera, a partir de agora eu vou começar a falar com spoiler, tá, do filme. Então se você não assistiu esse filme e quer ter o gostinho, né, da experiência, enfim, pause esse vídeo, vai lá assistir o filme na Apple TV, depois volta pra cá e continua pra ver a minha opinião sobre o filme, pra ver se você concorda comigo, né? Aí você vai me xingar ou você vai concordar comigo nos comentários, você vai ter que deixar aqui embaixo, beleza? Mas assim, vamos lá. As criaturas que moram lá embaixo, elas são humanoides, assim, eles me lembraram muito aqueles personagens do Piratas do Caribe, que são que trabalham junto com o David Jones lá no barco, que são cheios de monstruosidades, enfim, no caso do Piratas do Caribe, os personagens eles têm mais a ver porque são lá das profundezas do mar, enfim, mas me lembrou um pouco assim a estética das criaturas, assim, né? São criaturas, no caso, irracionais ali do filme Entre Montanhas. Não foi muito pro lado do miticismo, né? Acabou me decepcionando um pouquinho nesse ponto, mas foi ficando claro para mim no decorrer do filme que tinha alguma coisa a ver com um risco biológico, enfim, e aconteceu algum acidente ali. Na verdade eu fui assistindo e já fui pensando assim, eles pontuaram em alguns momentos questão de guerra e tal, então acabou sendo que eu estava certo, né? Essa empresa, que é a Dark Lake, ela que é responsável por aquele local. Tá, mas se tem um monte de criatura lá, por que eles não destroem aquele local? Eu achei muito louco que eles começam a entender as pessoas que já trabalharam ali de um dos lados da montanha, né? Aí tem as citações lá da parede, lá das pessoas que já trabalharam ali ano após ano, né? E aí ao longo do filme, na medida que eles descem lá embaixo e lutam com uma das criaturas e tem que matar uma daquelas criaturas, a criatura estava uniformizada com roupa de militar e estava com o nome de um dos personagens que estava citando umas escritas lá na parede, lá onde eles ficavam, na base lá em cima. Então você entende que muitas daquelas criaturas que estão ali embaixo são pessoas que já trabalharam ali, né, fazendo o trabalho deles ali, de ficar protegendo como vigias ali, sentinelas, né. Ao longo do filme você vai vendo essas coisinhas se amarrando, é muito legal. A questão do roteiro até aí foi muito boa. É realmente só no final que acabou me decepcionando um pouco, porque você vê uma história tão bem construída, amarradinha, e os elementos de terror, eles não funcionam muito bem, né? Dá um medinho ali de leve, né? Só que isso acaba sendo um pouco frustrante, porque o diretor desse filme é o Scott Derrickson, que é um diretor que é conhecido por fazer grandes obras de terror, né? Como A Entidade, Telefone Preto,
enfim, a gente já está familiarizado com alguns filmes aí que ele já produziu, esperava um pouco mais de susto, de misticismo, né? Acabou que não foi por esse lado, não é de uma decepção total, né? Realmente só um pouco frustrante, né? Eu esperava mais, né? Mas com certeza com esse elenco, com essa fotografia que o filme tem, com a qualidade de apresentação, ele realmente se superou também, não dá pra gente ignorar isso, né? Só realmente que poderia ter sido muito melhor. Com certeza. Eles quiseram fazer um filme começo, meio e fim, né? E isso acaba funcionando. E claro, né? No final, eles marcam um local lá, se encontram e tem um final feliz. Então, assim, como eu disse, é um filminho pra você... É um filminho gostosinho pra você assistir ali com a tua família. Não tem... Apesar dos romances que tem ali entre eles, não tem nada de... né, explícito ali, então tá muito tranquilo para você assistir com a tua família, não? E eu tenho certeza que você vai gostar, é um filme bem amarradinho assim, né? Para quem é um pouco mais exigente, gosta de obras mais complexas, assim, talvez vai sentir o que eu tô sentindo, que é, poxa, poderia ter sido mais, né? Mas se você não concorda comigo, também escreve aqui embaixo o que você achou desse filme, ou se você concorda comigo, né, me diz aí, e vamos seguir aí mais pesquisando novas novidades de filme para 2025, porque esse ano promete bastante filme legal, hein, pessoal? Então não se esquece de deixar seu like, de me seguir aqui embaixo, tá bom? Para poder estar acompanhando mais novidades que eu vou trazer para vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal. Abraço!